Agendas reprodutivas. Esse paradoxo exige que as mulheres, e por padrão os homens, se submetam a agendas de relacionamentos de curto e longo prazo. Cronogramas de curto prazo facilitam a procriação com o macho dos bons genes, enquanto a procriação a longo prazo é reservada para o macho bom pai. Essa convenção e os esquemas psicossociais que a acompanham são precisamente o motivo pelo qual as mulheres se casam com o cara bonzinho, estável, leal, de preferência, médico e ainda transam com o limpador de piscina ou o surfista fofo que ela conheceu nas férias de primavera. Em nosso passado genético, um homem com bons genes implicava a capacidade de ser um bom provedor, mas a convenção moderna frustrou isso, de modo que novos esquemas sociais e mentais tiveram que ser desenvolvidos para as mulheres. Para essa dinâmica e a praticidade de aproveitar o melhor dos dois mundos genéticos, as mulheres acham necessário trapacear. Essa traição pode ser feita de maneira proativa ou reativa. No modelo reativo, uma mulher que já se pareou com seu parceiro de longo prazo se envolve numa relação sexual extraconjugal ou extramarital com um parceiro de curto prazo. Essa é a esposa ou namorada infiel. Isso não quer dizer que essa oportunidade de curto prazo não possa se transformar em um segundo companheiro de longo prazo. Mas a ação da infidelidade é um método para garantir um melhor estoque genético do que o fornecedor masculino comprometido é capaz de fornecer. Traição proativa é o dilema da mãe solteira. Essa forma de traição se baseia na mulher que procria com um macho dos bons genes, tendo seus filhos e depois o abandonando, ou fazendo com que ele a abandone, novamente através de convenções sociais inventadas, a fim de encontrar um homem bom pai para sustentá-la e aos filhos de seus parceiros de bons genes para garantir sua segurança. Quero enfatizar novamente que a maioria, as mulheres, não tem algum plano mestre conscientemente construído e reconhecido para encenar esse ciclo e deliberadamente aprisionar homens nele. Em vez disso, as motivações para esse comportamento e as razões sociais que os acompanham, inventadas para justificá-lo, são um processo inconsciente. Na maioria das vezes, as mulheres desconhecem essa dinâmica, mas estão sujeitas à sua influência. Para uma fêmea de qualquer espécie, para facilitar uma metodologia de procriação com o melhor parceiro genético que ela é capaz de atrair e garantir a própria sobrevivência e a de seus filhos, com o melhor parceiro provedor, é uma loteria evolutiva. Cornice. Em algum nível de consciência, os homens sentem inatamente que algo está errado com essa situação, embora possam não ser capazes de identificar por que a sentem ou entendê-la mal na confusão das justificativas das mulheres. Ou ficam frustrados com as pressões sociais para fazer a coisa certa, são envergonhados pelo martírio síndrome do Salvador e comprometidos com uma responsabilidade fingida por essas convenções. No entanto, alguns veem bem o suficiente para evitar mães solteiras, seja por experiência anterior ou observando outros cornos masculinos com a responsabilidade de criar e prover, não importa o quão envolvido, em função dos esforços bem-sucedidos de reprodução de outro homem com essa mulher. Os homens geralmente caem no papel do corno proativo ou reativo. Ele nunca desfrutará dos mesmos benefícios que os parceiros de curto prazo de seu cônjuge no mesmo grau, na forma de desejo sexual ou de imediatismo, ao mesmo tempo em que suporta as pressões sociais de ter que prover a prole desse pai de bons genes. Pode-se argumentar que ele pode contribuir minimamente para o bem-estar deles, mas em algum nível, seja emocional, físico, financeiro ou educacional, ele contribuirá com algum esforço para o estoque genético de outro homem em troca de uma forma mitigada de sexualidade e intimidade da mãe. Até certo ponto, mesmo que apenas por sua presença, ele está compartilhando o custo dos pais que deve ser custeado pelo parceiro de curto prazo. Se nada mais, ele contribui com tempo e esforço por ela, os quais ele poderia investir melhor em encontrar uma parceira sexual com a qual possa perseguir seu próprio imperativo genético por sua própria metodologia. No entanto, desnecessário dizer que não há escassez de homens sexualmente privados o suficiente para enxergar através das desvantagens do longo prazo, e não apenas gratificar, mas reforçar as más decisões de uma mãe solteira, mas da perspectiva de seu próprio interesse em relação à sua seleção e agendamento de provedores em troca de gratificação sexual de curto prazo.
Além disso, reforçando o comportamento dela, ele reforça a convenção social para homens e mulheres. É importante ter em mente que, nessa idade, as mulheres são, em última instância, as únicas responsáveis pelos homens com quem decidem se acasalar, excetuando o estupro, é claro, e dando à luz seus filhos. Os homens assumem a responsabilidade por suas ações, não há dúvida, mas é por fim a decisão da mulher e seu julgamento que decide o destino dela e de seus filhos. Amortecedores. Rejeição é melhor que arrependimento. Enquanto vasculhava algumas das minhas postagens anteriores no Fórum Só Suave, isso me ocorreu. Mais de 90% do que eu defendo lá pode ser reduzido a superar o medo de rejeição. 90% dos dilemas nos quais os PMFs se encontram e a maioria das preocupações dos homens com o sexo oposto encontra suas raízes nos métodos e meios que eles usam para reduzir a exposição à rejeição feminina. Estes são amortecedores destinados a reduzir o potencial dessa rejeição de intimidade. É claro que os homens não são os únicos que usam amortecedores. As mulheres também têm sua parte. Mas acho que seria muito mais produtivo para os homens reconhecerem essa propensão em si mesmos e verem os métodos que usam e muitas vezes investem em suas psicologias pessoais para se protegerem da rejeição. Praticamente todos os problemas comuns enfrentados por pessoas encontram sua base nesses amortecedores. RLDs, relacionamentos a longa distância. Um cara engendrará um RLD porque se baseou em uma aceitação anterior de intimidade e, não sendo mais conveniente, devido à distância, ele se apegará ao relacionamento porque é um amortecedor contra a potencial rejeição de novas mulheres, em vez de aceitar o relacionamento como finalizado e voltar a entrar com maturidade na praça de namoro. É uma coisa certa percebida, mesmo que raramente recompensadora. Brincar de amigos. Geralmente após uma rejeição do tipo vaza, em que a percepção é de que o potencial interesse amoroso pode, mais tarde, se tornar íntimo com tempo e qualificação. Não importa o quão equivocado o tempo e o esforço despendido por um sujeito para provar a si mesmo como um namorado perfeito é um amortecedor contra a rejeição adicional por novas mulheres em potencial, que depois é agravada por um senso moralista de dever de ser um amigo de verdade para sua garota vaza. Em essência, sua proteção contra novas rejeições é sua dedicação equivocada à garota vaza. Outra variação disso é a dinâmica "eu vou tirar você desse lugar". E-mails, mensagens instantâneas e textos. Eu também devo adicionar longas conversas telefônicas a essa lista. Mas qualquer tecnologia que aparentemente aumente a comunicação serve como um amortecedor para ambos os sexos, na medida que limita a comunicação interpessoal. A racionalização é que isso mantém em contato constante com seu interesse sexual, o que por si só é um erro, mas serve apenas como um amortecedor contra a rejeição dela. A percepção latente é que é mais fácil ler uma rejeição, ou ouvir uma, do que potencialmente ser rejeitado pessoalmente. Muitos caras vão contestar isso dizendo que textos e mensagens instantâneas são apenas como esta geração joga o jogo. A diferença que eu argumentaria é que quando a comunicação digital se torna seu método preferido de interação com as mulheres, é um amortecedor. Facebook e namoro online. Este deve ser bastante óbvio pelas mesmas razões acima. O namoro online é talvez o melhor amortecedor já concebido, especialmente para mulheres com menos do que o ideal fisicamente. De fato, é tão eficaz que as empresas podem se basear nas inseguranças comuns e no medo da rejeição de ambos os sexos. Objetificação de gênero. Isso pode ser menos óbvio, mas ambos os sexos se objetificam. Naturalmente, quando pensamos nisso, a noção popularizada é de que os homens objetificam as mulheres como objetos sexuais, mas as mulheres tendem a objetificar os homens como objetos de sucesso pela mesma razão. É mais fácil aceitar a rejeição de um objeto do que tomá-la de um ser humano vivo, respirando. É por isso que nos referimos à comunicação intergênero como um jogo. Nós pontuamos ou somos abatidos, não pessoalmente ou emocionalmente rejeitados. O amortecedor está na linguagem e na abordagem mental. Idealização de gênero. Esse é o mito da mulher de qualidade. O amortecedor opera em autolimitações percebidas com base na busca de um parceiro ideal. Assim, desenvolve-se uma tendência a se fixar em uma mulher, ou em um tipo de mulher, arquétipo de gênero. Ao limitarem ou se fixar em uma mulher,
ou tipo, o potencial de rejeição diminui, enquanto garante que qualquer rejeição real virá apenas daquilo que mais tarde será considerado mulher não qualificada. Rejeição igual a mulher de baixa qualidade e, portanto, é desclassificada. Isso funciona de maneira semelhante ao amortecedor de objetivação, na medida em que a mulher que entrega a rejeição é reduzida a um objeto. Mentalidade de escassez. A mentalidade pego o que posso e fico feliz por ter conseguido atua como um amortecedor, pois funciona oposto ao do idealizador. Privação é motivação, e mantendo a coisa certa como a única coisa, o potencial para nova rejeição é eliminado. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens. Eu também deveria incluir certos tipos de corpo nessa categoria, mas o amortecedor está em certos tipos de mulheres com menor probabilidade de rejeitar um homem devido às suas circunstâncias pessoais. O debate dinâmico da Cougar está sendo irrelevante agora, mas o problema é que as mulheres mais velhas, agindo de acordo com suas condições, estarão mais inclinadas a aceitar os avanços dos homens mais jovens. Na mesma linha, meninas muito jovens estarão mais aptas a aceitar os avanços dos homens mais velhos devido à ingenuidade, e as mulheres gordas são mais fáceis de se tornar íntimas devido à privação sexual. Por si mesmas, essas preferências não são amortecedores, mas uma preferência internalizada por mulheres específicas se desenvolve associando esse tipo específico de mulher à minimização de possíveis rejeições. É o oposto de um amortecedor de alto padrão que pode ser agrupado com o de escassez. Existe a mulher que alguns caras realmente temem, porque ela é percebida como muito mais valiosa socialmente do que o homem comum se avalia. Pense em uma diretora corporativa gostosa e escultural que corre maratonas, viaja muito, tem bons amigos, se veste bem, etc. O pateta médio frustrado diz a si mesmo: "Uau, ela está fora da minha categoria. Eu seria logo abatido porque precisaria possuir A, B e C para estar em igual status social e status físico para ela se interessar." Logo, a ideia internalizada de classificações é um amortecedor de racionalização útil contra a rejeição. Pornografia. Percebo que isso atrairá um pouco de atenção do cenário NoFap, mas a pornografia, como os homens a usam, é um amortecedor contra a rejeição. A pornografia não responde. A pornografia não precisa de algumas bebidas para relaxar, nem exige habilidades sociais para produzir recompensas. É uma liberação sexual conveniente e imediata, que requer nada mais que um PC e uma conexão à internet, ou uma revista, se você preferir os meios analógicos. Podemos argumentar o aspecto obsessivo-compulsivo ou a justificativa "minha namorada e eu gostamos de pornô juntos", mas para o homem solteiro a justificativa é a sua facilidade como amortecedor. Devo acrescentar também que é essa facilidade que faz as mulheres odiarem quando eles fazem. A pornografia dá a um cara sua recompensa de graça. Uma recompensa que deveria ser o melhor recurso dela é desprovida de valor, quando um homem pode ter uma variedade infinita de experiências sexuais com o clique de um mouse. É acesso ilimitado à disponibilidade sexual ilimitada, sem o estresse dos métodos de aprendizado para conquistá-la das mulheres como recompensa. Esses são realmente apenas alguns exemplos notáveis, mas depois que você perceber como os amortecedores se manifestam, começará a ver como e por que eles são úteis contra a rejeição. Amortecedores são geralmente os caminhos de menor rejeição que se tornam preferências investidas pelo ego. Os amortecedores não são tanto sobre essas preferências quanto as motivações de aversão à rejeição por trás deles. Nesse ponto, você deve estar pensando: bem, que diabos, eu não quero sentir rejeição. Por que não empregar amortecedores contra isso? A principal razão para adotar a rejeição é que ela é melhor que o arrependimento. Faça uma varredura nesta lista curta de amortecedores. Quantos deles se tornaram problemas maiores e de longo prazo para você do que uma rejeição brevemente dolorosa teria sido? Os amortecedores também tendem a se recompor, pois um tende a se encaixar em outro, ou mais, até que você não perceba mais que eles eram originalmente metodologias de prevenção de rejeição e gradualmente se associam à sua personalidade genuína. Após um período suficientemente longo, o amortecedor se torna exatamente como eu sou. Por fim, a experiência ensina duramente, mas ensina melhor. Rejeição real, crua em seu rosto, arde como uma mordida. Deve ser algo tão intolerável que os seres humanos planejem inúmeras construções sociais e psicológicas para evitá-la.
No entanto, não há professor melhor do que ser queimado pelo fogão. Como homem, você enfrentará a rejeição em muito mais facetas da sua vida do que apenas lidar com uma mulher. Os amortecedores que você aprende em um aspecto da sua vida serão onerosos quando transferidos para outro aspecto da sua vida. Todos esses amortecedores listados e muitos mais se tornam indicadores de com quanta confiança você lida com a adversidade. Alguns fazem você parecer um macho beta afrescalhado. Outros são partes sutis e irritantes de uma personalidade internalizada. Mas a dependência deles revela cada vez mais seu caráter real para uma mulher. Você é alfa o suficiente para tomar no queixo, sorrir e voltar com confiança para mais? Ou você vai correr, vai se bloquear, vai se esconder com amortecedores convenientes? Compensação. Uma das ordens mais altas de padrões físicos que as mulheres mantêm para os homens é a altura. Existem incontáveis tópicos na comunidade da machosfera que abordam isso, mas acho que, na melhor parte, não é difícil observar isso no mundo real. Devo acrescentar também que essa é uma característica central da teoria social dos encontros, na medida em que os seres humanos são sensíveis a assimetrias e desequilíbrios. Agora, antes que me digam de tantas maneiras que nem sempre é esse o caso, ou nem todas as meninas são assim, deixe-me começar dizendo que esse não é o objetivo desta sessão. Não quero discutir a logística de por que as mulheres preferem um parceiro mais alto ou a tendência de gostar de atrair o mesmo a esse respeito. O que estou falando é realmente a raiz da infame doença do homem baixo. É isso mesmo. Você sabe de quem estou falando. O máximo em compensação pela inferioridade, a temida doença do homem baixo. Você conhece o cara. Cerca de 1,68 metro levantando o próprio peso no supino. Atitude badass, conversa com os caras maiores, que são praticamente todos eles, e joga seu ego por aí. Que achado, hein? Mas se você acha que isso é limitado apenas a homens baixos, está cometendo um erro. Veja bem, de muitas maneiras, todos compensamos as deficiências. Certa vez, li uma thread em outro fórum não comunitário que achou oportuno iniciar um tópico perguntando por que os homens mentem. E isso me fez pensar por que qualquer um mente, homem ou mulher. Naquela época, eu também vinha respondendo muitas perguntas sobre questões que meio que tomamos como garantidas depois de discuti-las até a morte na machosfera. Sendo uma delas a natureza da personalidade e a capacidade de alguém de mudar a própria ou tê-la mudada pelas circunstâncias, ou frequentemente ambos. Acho que é um erro de cálculo trágico de nossa parte pensar na personalidade como estática, imutável, ou questionar a ingenuidade dessa mudança, mas mais trágica é a dúvida de nós mesmos sobre essa mudança. Um truísmo simples que muitas pessoas adoram usar como cláusula de fuga conveniente é a noção SVM, seja você mesmo. É claro que isso é exatamente o que se diz como conselho quando realmente não sabem mais o que dizer. Dado isso, o que faz com que uma mudança de personalidade seja genuína? Muitos de nós provavelmente conhecem um indivíduo que começou a agir de maneira diferente em algum momento de sua vida. Isso pode ser o resultado de algum tipo de tragédia ou trauma. Pense na síndrome de estresse pós-traumático. Ou pode ser que o indivíduo tenha necessidade de mudar seu modo de pensar fundamental e faça a mudança por conta própria. Normalmente, nesses casos, pensamos neles como posers ou teimosos, tentando ser algo que não são. Eles refletem essa mudança na aparência, nas práticas regulares, nos amigos ou nas pessoas com quem se associam, atitudes, comportamentos, etc. E é isso que choca as pessoas que conheciam sua personalidade anterior. O que nos faz duvidar da sinceridade de uma mudança pessoal é o que está em questão. Se a mudança deles é algo com o qual concordamos ou geralmente pensamos positivo, estamos menos inclinados a duvidar da ingenuidade dessa mudança. Mas quando a mudança deles entra em conflito com nossos próprios interesses, quando se choca dramaticamente com o que esperamos daquele indivíduo, é aí que duvidamos de sua sinceridade. Nós dizemos, cara, pare de tentar ser algo que você não é. Detonamos o cara, caímos nas banalidades do SVM porque entra em conflito com nossas interpretações. E nessa dúvida, procuramos por razões pelas quais uma pessoa desejaria essa mudança. Essencialmente, o que eles estão compensando. Pode ser engraçado presumir que alguém dirigindo um caminhão monstro pela estrada está compensando um pênis pequeno, mas a raiz dessa compensação é o que nos faz sentir desconfortáveis em nossa própria compensação interna.
É uma tarefa extremamente desafiadora para um indivíduo avaliar criticamente sua própria personalidade e, mais ainda, implementar uma mudança nela. Porém, o golpe final é enfrentar a dúvida dos outros sobre a veracidade dessa mudança. O que muitos deixam de perceber é que, em algum momento do desenvolvimento de suas próprias personalidades, eles também tiveram que compensar deficiências, descontentamentos e impulsos que os forçaram a crescer e amadurecer. Este é um obstáculo gigantesco para a maioria dos homens comuns que desejam transcender o que são atualmente. Gosto do termo masculinidade positiva, mas o cerne da questão é a autenticidade de uma mudança verdadeira. Por que você está mudando? Há um ditado que afirma que os patetas médios frustrados são como caranguejos em um barril. Assim que um está prestes a sair, outros se apressam para puxá-lo de volta. Somado a isso, existe uma dúvida enraizada no condicionamento social que o encoraja a permanecer o mesmo, a não aspirar por mais, porque isso seria o correto. Diante disso, é quase um milagre que qualquer PMF consiga progredir além do que era antes. Esse fenômeno é muitas vezes chamado de bloqueio social. Alegam que ele está compensando, e em parte estão certos, mas pelos motivos errados. Habilidades de PUA, artistas da sedução, psicologia e masculinidade positiva são todas formas de compensação por deficiências. Elas vão além da simples modificação de comportamento, que seria a explicação mais superficial. PUAs ensinam um conjunto de comportamentos e roteiros a serem imitados para mascarar um déficit. É fácil para os defensores do seja você mesmo descartarem isso como artificial, já que tais ações geralmente não refletem a personalidade anterior de uma pessoa. Eles não são realmente assim, dizem, acusando-os de serem posers, ou pior, de terem sido enganados por gurus que vendem ferramentas de autoajuda disfarçadas de PUA. O que eles falham em reconhecer é o desejo genuíno de mudança e as razões que o sustentam. Quando compensamos, improvisamos, fingimos até que conquistemos. Mas quem determina o momento em que deixamos de fingir? A resposta é você. Já li inúmeros artigos que questionam a capacidade de alguém internalizar o chamado jogo natural como parte de sua personalidade. Certamente é um processo de internalização, mas chega um momento de transição em que as respostas padrão de um homem se tornam as respostas do jogo. É nesse ponto que ele deixa de atuar. É quem ele realmente é agora. Alfa. O que você está prestes a ler aqui provavelmente não vai me trazer novos amigos. Sei disso porque qualquer discussão sobre o que define as características de um macho alfa em um homem inevitavelmente esbarra em nossas percepções sobre o quanto acreditamos estar alinhados com essas características. A comunidade, a machosfera e o novo entendimento das relações de gênero, que ganhou força nos últimos 12 anos, sempre criaram suas próprias terminologias para explicar conceitos mais abstratos. O problema é que esses termos muitas vezes carecem de uma definição real e universal. Quando usados para ilustrar um conceito, eles são geralmente úteis. Temos uma ideia geral do que caracteriza um beta, um herbe ou um homem que se encaixa na mentalidade sublimada de provedor. Até mesmo o termo alfa, quando aplicado a um contexto específico, funciona como uma ferramenta ilustrativa, desde que o foco não esteja diretamente no alfaísmo. Contudo, é quando tentamos definir de forma universal as qualidades e os atributos que compõem um macho alfa que os debates se acirram. Então, antes de continuar, pense no que você acredita que faz um homem ser alfa. Visualize isso em sua mente agora. Ótimo. Agora deixe essa ideia de lado. Limpe sua mente e continue lendo a partir da perspectiva de que você não sabe absolutamente nada sobre o que é alfa. O Buda Alfa. Minha introdução a Corey Worthington, o chamado Buda Alfa, veio através de Roy C. e seu post intitulado Desculpe. Recomendo que você procure e leia a análise no Chateau, que considero excelente, mas talvez seja mais fácil para você apenas procurar por Corey Worthington no YouTube. Corey Worthington era um adolescente de Melbourne, na Austrália, que ganhou notoriedade na internet por organizar uma festa barulhenta em sua casa. Sem o conhecimento dos pais, causando cerca de $20.000 em danos à propriedade. Posteriormente, ele foi entrevistado por uma âncora local atraente que tentou envergonhá-lo, fazê-lo refletir sobre suas ações e pedir desculpas. Para compreender a essência do que o torna um alfa, é melhor assistir ao vídeo, linkado no meu blog.
Chamo Corey de Buda Alpha, não porque acredito que os homens devam aspirar ao seu status quase zen de alfa, mas porque ele exemplifica o alfa em sua forma mais pura. Ele é literalmente alfa, sem qualquer fingimento, introspecção tardia ou consciência desperta que poderia induzir a uma análise reflexiva de seu estado. Corey é, sem dúvida, uma pessoa desprezível, mas também é o que se pode chamar de um alfa clássico. Poderia usar muitos adjetivos para descrevê-lo, mas Beta certamente não seria um deles. O mais irônico é que esse garoto provavelmente nunca ouviu falar do método Mastery, da comunidade Piwa ou do conceito de pavão. E mesmo assim, ele incorpora naturalmente aquilo que milhões de homens gastam fortunas em seminários para aprender ao longo da vida. Ele é um idiota egoísta, mas o que realmente irrita os homens normais é que ele possui uma bravata alfa naturalizada e internalizada que muitos patetas médios frustrados gostariam de ter. Se fosse possível engarrafar e vender essa essência alfa, você estaria diante de uma mina de ouro. Nesse momento, todas as suas noções preconcebidas sobre o que é ser alfa, aquelas que eu pedi para você deixar de lado antes de continuar lendo, provavelmente estão fervendo para serem libertadas. Mas, Rolo, como você pode pensar que esse garoto arrogante e idiota é um exemplo de algo remotamente alfa? Fique tranquilo, eu entendo completamente a sua indignação. Você trabalha duro para ser um homem melhor. Faz autoanálise, quita suas dívidas, aceita desconstruir-se para se reinventar. Você está no caminho certo, enquanto Corey é uma aberração. Não, Corey não é um homem melhor do que você, mas ele entende o que é ser alfa melhor do que você. Alfa é mentalidade, não demografia. Alfa é o que alfa faz, e não o que dizemos que é. Existem alfas nobres e alfas patifes, e a diferença está em como eles agem. Há uma tendência de abordar todas as discussões sobre alfa do ponto de vista do que um homem pensa ser justo. Assim, sua definição pessoal de alfa é o que mais agrada ao seu senso de virtude. Ele acredita ter conquistado seu crédito alfa jogando pelas regras e espera que, por Deus, as pessoas, especialmente as mulheres, respeitem isso. Contudo, a dura verdade é que as prisões estão cheias de homens alfa que canalizaram suas capacidades para empreendimentos destrutivos e antissociais. Existem muitos exemplos de alfas idiotas e indiferentes que você jamais consideraria líderes morais respeitáveis, mas as mulheres literalmente se matam, ou a si mesmas, para transar com eles porque exalam um alfaísmo natural. Assim como Corey faz aqui. Existem líderes de gangues alfas e maridos alfas, pais alfas e líderes da indústria alfas. Tudo está na aplicação. Genghis Khan era alfa pra caralho e um líder de homens, mas provavelmente estaria na lista de canalhas da maioria das pessoas daquela época. Homens como Corey enfurecem aqueles que investiram sua autoestima nas realizações que acreditam merecer ser universalmente apreciadas e recompensadas. Quando se deparam com um alfa natural, que é imerecidamente recompensado por agir descaradamente contra o que eles acham que deveriam ser as regras, esses homens ficam ressentidos. A resposta natural a essa inconsistência é redefinir o termo alfa para atender às suas próprias realizações e validá-las como características de homens de verdade, ao mesmo tempo em que excluem o agressor. O conflito surge quando percebem que sua nova definição de alfa não é recompensada ou apreciada tanto quanto uma atitude alfa natural, e o ciclo continua. O respeito ou a falta dele, que você ou qualquer outra pessoa tem por um alfa, não está relacionado ao fato de ele possuir ou não uma mentalidade alfa. 3 casamentos fracassados e mais de 100 fodas não tem nada a ver com o fato de um homem ser alfa. Existem muitos betas bem respeitados que nunca consideraram trair, ou que podem ter tido 300 fodas com prostitutas, ou que atraem mulheres por causa de fama ou aparência impressionante. A mensagem aqui é simples. Você não é alfa por causa de suas realizações. Você tem suas realizações porque é alfa. Você possui uma mentalidade que precisou desenvolver ou que simplesmente lhe veio de forma natural. Frequentemente, homens me perguntam se determinada ação ou comportamento que exibiram para uma mulher foi alfa, ou se foi alfa o suficiente. A resposta é que os comportamentos alfas são apenas manifestações de uma mentalidade alfa. E assim como Corey, o Buda alfa, a introspecção necessária para questionar se algo foi ou não alfa nem sequer existiria. Você quase precisa de uma compreensão infantil para realmente apreciar o que alfa significa.
As crianças entendem o alfa. Mesmo o garoto introvertido e beta tem uma compreensão mais clara de alfa do que a maioria dos homens adultos, porque ele ainda não desenvolveu o pensamento abstrato necessário para racionalizar o alfa para si mesmo. A maioria dos homens, devido à socialização e em graus variados, perde essa mentalidade alfa inata ao longo do tempo. Os naturais, como Corey, redescobrem essa mentalidade e a reutilizam para sua vantagem ou prejuízo na idade adulta. É isso que os torna inegavelmente alfa. Definindo alfa. Entendo porque os caras, tanto pílula vermelha quanto pílula azul, têm problemas com o uso dos termos alfa e ou beta. Dependendo da perspectiva, termos definitivos sobre algo no qual alguém investe nos deixam desconfortáveis. É muito mais confortável colocar essas questões em entendimentos mais subjetivos, porque quando somos objetivos a respeito deles, não podemos deixar de pensar sobre isso ou duvidarmos de nosso próprio status nessa definição. Termos objetivos são muito próximos de absolutos, dependendo de quem está definindo. De uma perspectiva generalizada, considero que os termos alfa e beta são bons pontos de referência na avaliação das características que as mulheres consideram estimulantes e atraentes nos homens para as estratégias de acasalamento de curto e longo prazo. No entanto, acho que além desses termos convenientes, os homens precisam ser mais realistas sobre como eles se aplicam às suas próprias impressões, em contraste com o modo como as mulheres estão interpretando os sinais alfa e beta que eles exibem. Para constar, em alguns momentos da minha vida eu pessoalmente fui o pior beta, o astro do rock alfa e o pai e marido forte, mas menos alfa. Portanto, é com isso em mente que acho que os caras não deveriam acreditar que seus destinos estão traçados e que nunca viverão de acordo com o padrão de machosfera de alfa. Vivência. A razão pela qual tantos caras se interessam tanto pelo que define um alfa geralmente é porque eles não se encaixam muito bem nessa definição geral. Portanto, é uma defesa lógica do ego tornar a necessidade uma virtude e redefini-la para melhor atender às suas próprias condições. É exatamente a mesma dinâmica do debate sobre aparência versus competência. O jogo tem prioridade para quem não tem aparência, e vice-versa. Uma definição pessoal de o que é alfa torna-se o que é mais importante para os pontos fortes de um indivíduo. E as mulheres que não podem apreciá-los, ou seja, todas elas, são relegadas a serem mulheres de qualidade inferior. As uvas azedas são azedas, mas dedutivamente faz sentido. Queremos ser a personificação do que sabemos ser atraente para mulheres e outras pessoas. O pior beta inepto que você conhece pensa que é alfa, porque toda mulher que ele já conheceu definiu e afirmou para ele que ser beta é o que as mulheres querem. A ética do alfa. O problema, então, é examinar a definição objetivamente. Sob uma perspectiva objetiva, é difícil nos vermos como inferiores a um ideal alfa. Por isso, o primeiro impulso é lançar dúvidas sobre toda a ideia de ser alfa. Isso é apenas uma competição irritante entre homens imaturos. Ou não é? Há muita evidência observável e comprovável de que muitos dos chamados traços alfa realmente desencadeiam comportamentos previsíveis, desejáveis e favoráveis, geralmente sinais de reprodução em mulheres. Do ponto de vista da psicologia evolucionária, o alfa é tão desprovido de princípios, tão implacável e indiferente quanto sua contraparte feminina, a hipergamia. Assim, a definição passa para um terreno moral ambíguo. É ético ser ou agir como alfa. Ser alfa implica necessariamente se elevar acima de um certo grau de mediocridade comum, dependendo do contexto. Seja você um passador de rodo na micareta ou um perfeito cavalheiro honroso, isso é irrelevante. Você ainda se posiciona acima de outros caras. Até certo ponto, isso reflete egoísmo ou sugere uma importância pessoal que desafia certos princípios morais. Aqui, é importante destacar que as mulheres não se questionam por razões morais quando se trata de superar sua concorrência no mercado sexual. Elas simplesmente o fazem, de forma sutil e com um sorriso educado, sem qualquer dúvida ética. A hipergamia é sua própria justificativa. Seletividade alfa. E isso nos leva ao fim subjetivo dedutivo da definição de alfa. Todo competidor sexual busca desqualificar seus rivais das oportunidades de procriação. A maioria dos animais luta por direitos sobre território ou harém. Os seres humanos, em geral, embora certamente não exclusivamente, fazem o mesmo combate no psicológico.
Tentamos desqualificar concorrentes sexuais colocando em dúvida sua credibilidade sexual. Um homem pode dizer, sim, ele é bonito, mas provavelmente é gay. Enquanto uma mulher pode comentar, você acha a loira de peitos grandes atraente? Meninas que se vestem assim geralmente são vadias. Essas são formas de combate psicológico sexualmente desqualificantes. Isso também se aplica ao homem observável e comprovadamente bem-sucedido sexualmente, capaz de exibir exageradamente seu alto valor sexual ao estar com duas ou mais mulheres simultaneamente. Ele deve ser de baixo caráter moral por manipular tão flagrantemente suas múltiplas namoradas, certo? Seu sucesso observável como competidor sexual entra em conflito com o que um beta acredita que deveria constituir uma definição de alfaísmo, porque esta definição é moldada pelas características que o beta projeta em si mesmo. Assim, o polígamo deve ser desqualificado como competidor sexual com base em motivos subjetivos, morais. Ou o sujeito é forçado a alterar sua própria definição de alfaísmo e, consequentemente, sua autoavaliação. Todo cara tem um jogo. Todo homem acredita ser alfa à sua maneira. Até o capacho mais submisso, frequentemente explorado por mulheres, pensa que sua abordagem servil ou a mentalidade de eu vou tirar você deste lugar é a melhor forma de conquistar a intimidade de uma mulher. Ele está convencido de que é único em sua compreensão de como obter sucesso sexual com uma mulher. Da mesma forma, o alfaísmo é um alvo em movimento, aplicado ou depreciado conforme as circunstâncias pessoais. Pessoalmente, acredito que o alfaísmo pode e deve ter uma definição objetiva e concreta. O problema surge quando alguém tenta delinear definitivamente os traços alfa, especialmente quando esses traços entram em conflito com a subjetividade e o ego daqueles que o definem segundo suas próprias experiências. Assim, temos uma grande variedade do que define um homem alfa. Ele pode ser o indivíduo de alto caráter moral, ambição e integridade principesca, ou o egoísta que mantém relações simultâneas com a esposa e a amante. Ambos são alfa. Portanto, proponho que, embora certamente contextual, o alfaísmo objetivo não esteja exclusivamente atrelado ao status social ou à integridade pessoal, mas sim a uma atitude que expressa traços manifestados de maneira clara. Esses traços podem ser inatos ou aprendidos, mas sua definição não depende de justificativas morais ou da falta delas. Um canalha e um campeão moral podem ser igualmente alfa ou beta dentro de suas próprias perspectivas. A origem do alfa. Sexo seguro, roupa segura, spray de cabelo seguro, camada de ozônio segura, tarde demais. Tudo que foi alcançado na história da humanidade foi alcançado por não ser seguro. Lemmy Kilmister, vocalista do Motorhead. Um leitor do Rational Mail, Jeremiah, trouxe uma pergunta relevante. Minha pergunta é, Tomassi, você acha que os traços alfa geralmente são aprendidos ou herdados geneticamente? Qual a porcentagem de homens modernos que entendem? E daqueles que entendem, quantos deles sempre conseguiram e quantos aprenderam a se adaptar? É difícil acreditar que ainda exista naturalidade quando o feminismo está sendo empurrado no ânus de todo homem antes que lhe brote seu primeiro dente. Não acredito que destilar a essência da presença alfa em um homem seja tão subjetivo quanto a maioria das pessoas insiste em qualificá-lo ou transformá-lo em uma lista de características que podem ser aprendidas. Na minha opinião, alfa é um estado mental, não uma demografia. A machosfera debaterá incessantemente as qualificações do que é ser alfa, mas acredito que, na maioria dos casos, a influência de uma mentalidade alfa, seja qual for a definição exata, é amplamente reconhecida. Com isso em mente, acho uma pergunta válida questionar se um alfa nasce assim ou desenvolve sua mentalidade. Essa questão remete ao clássico debate da psicologia sobre natureza versus criação. Uma dinâmica é determinada por fatores biológicos e inerentes, ou é um fenômeno aprendido, socializado e aculturado. O conflito, claro, surge quando as pessoas tentam definir essas dinâmicas como absolutas, embora, em diferentes graus, ambas sejam influenciadas tanto pela biologia quanto pelo ambiente. Embora eu me identifique com a abordagem behaviorista, também reconheço que influências externas frequentemente modificam até mesmo instintos inatos de autopreservação. Minha perspectiva é que a biologia fornece o ponto de partida para o alfa, mas o que acontece depois disso é moldado pelas condições ambientais do homem. A energia alfa, por falta de um termo melhor, faz parte do pacote inicial biologicamente determinado de um ser humano.
A partir daí, por meio do feedback social, ela pode ser refinada e desenvolvida através da educação, aculturação e afirmação social, ou reprimida, restringida e mitigada pelo ambiente. Quando eu estava na escola de arte, um dos meus professores mais influentes me disse: existem dois tipos de artistas. Aqueles que nasceram com um dom natural e inato para a arte, e aqueles que não têm esse dom, mas possuem uma paixão pela arte que os leva a serem bons nela. Os verdadeiros mestres são aqueles que combinam talento natural com a motivação que advém da paixão. Sempre me refiro a esse modelo nos meus esforços criativos, mas acredito que ele também pode ser aplicado além do campo artístico. O alfa natural. Muitas pessoas questionam minha credibilidade ao lerem minha defesa de Corey Worthington como exemplo de um ápice alfa. Caras que acreditam que ser alfa deve necessariamente significar líder virtuoso dos homens ficam compreensivelmente ofendidos pela indiferente arrogância alfa de Corey. Os debates sobre as qualidades do alfa não vão desaparecer, mas acho que há um consenso geral entre a machosfera e os psicólogos legítimos de que existe um impulso alfa inato, provavelmente alimentado pela testosterona que se manifesta nos homens. Ninguém precisa ensinar a um garoto médio e saudável de 5 anos como ser alfa. Ele faz isso por conta própria. Em diversos contextos, o pequeno alfa quer explorar o ambiente, correr riscos, testar o que funciona e o que não funciona, mesmo que isso o coloque em perigo ou destrua algo que desmontou para ver como funcionava. Isso pode se manifestar como um garoto tentando empinar uma bicicleta ou mexendo no computador de seu pai. Mas esse alfa não refinado, irracionalmente confiante e intimidador, é, por graus variados, um elemento inato exclusivo da condição masculina. Quando um menino está livre da capacidade adulta de pensamento abstrato, de 3 a 21 anos, progressivamente, ele é o mais alfa que jamais será. Ele é alfa sem desculpas e leva uma vida inteira, além de um mundo inteiro de condicionamento social feminizado, para reprimir ou esmagar esse vigor alfa e transformá-lo no beta flexível que o imperativo feminino necessita para assegurar sua primazia social. É exatamente por isso que a energia alfa crua, irresponsável, irreprimível e inconscientemente confiante de pessoas como os Budas alfas, Coreys Worthingtons do mundo, afronta tão fortemente nossas sensibilidades. Toda a teoria do jogo, as técnicas de pua e até os serviços femininos para atrair homens, assim como qualquer outro esforço destinado a ajudar os homens a imitar ou internalizar melhor um comportamento ou mentalidade alfa, tem como objetivo devolver a um homem a energia alfa primitiva que ele tinha aos 5 anos de idade. O alfa contextual. Em março de 2012, James Hooker, um pai de 41 anos, deixou sua esposa e filhos por uma estudante de 18 anos. Ele se demitiu de seu emprego na Enoch High School em Modesto, Califórnia, devido ao escândalo que abalou a comunidade e levou uma mãe a lutar para salvar sua filha de um homem que ela chamou de mestre manipulador. Jordan, a jovem, conheceu seu professor no primeiro ano da escola, mas ambos afirmam que nada de físico aconteceu até ela completar 18 anos. Hooker disse que via Powers apenas como uma estudante e não tinha sentimentos românticos por ela no início, mas quando ela fez 18 anos, as coisas mudaram. De fato, mudaram tanto que Hooker deixou sua esposa e 3 filhos, um deles também estudante de 17 anos na Enoch High, para morar com Jordan. Como esperado, o blog Chateau de Roissy, agora Artist, nomeou corajosamente James Hooker como o alfa do mês. Como esperado, os comentários da postagem foram acalorados, mas isso não é o fim da história. O tópico discutido no fórum É Só Suave, criado por membros, às vezes excessivamente apaixonados, se resume à seguinte questão: quão alfa o Sr. Hooker será visto pelo público em geral? Quão alfa os amigos da jovem de 18 anos acham que ele é, se ela tiver amigos nesse momento? E o novo emprego do infame Sr. Hooker? Ele levará sua alma gêmea para trabalhar em funções que ele possa ser chamado. Provavelmente haverá muitas situações estranhas em que eles se encontrarão. Ou eles se tornarão um par de reclusos sociais? Pense nisso. Esse cara não é alfa. Ele é mais como o alfafa do patife. Um nerd patético. Antes de começar minha opinião sobre essa situação, sinto que é necessário fazer esse aviso. Não desculpo as ações de Hooker. No momento em que escrevo isso, tenho uma filha que completará 15 anos em abril,
E se existe algo mais claro do que os delírios de mães solteiras empoderadas sobre a necessidade de uma forte influência masculina na educação de crianças de ambos os sexos, eu não conheço. As crianças precisam de pais, homens resolutos e protetores, aos quais muitas mulheres fortes e independentes resistem, evitam ou desprezam secretamente, apenas para depois envergonhá-los por sua falta de presença quando algo assim ocorre. Dito isso, concordo com a avaliação do Chateau. Hooker é um alfa, mas apenas no contexto específico. Dos 16 mandamentos de Boceta de Royce, ênfase minha. Deloitte, maximize seus pontos fortes, minimize suas fraquezas. Ao buscar melhorar como homens, atraímos mulheres para nossa órbita. Para realizar essa atração da maneira mais fácil e natural possível, é essencial identificar nossos talentos e fraquezas naturais, ajustando nossos esforços de acordo. Se você tem um talento para contar piadas, não desperdice tempo e energia tentando se destacar em debates filosóficos. Se você escreve bem, mas dança mal, não se mate tentando expandir sua influência masculina na pista de dança. O objetivo é atrair mulheres sem esforço. Portanto, foque nos seus pontos fortes, independentemente de quais sejam. Há sempre uma groupie para cada atividade masculina, exceto World of Warcraft. Como professor, James Hooker detinha uma autoridade padrão de status. Para os alunos em sala de aula, ser professor confere uma presunção de domínio. E, portanto, uma prova social é automaticamente atribuída a essa pessoa. Nesse contexto, naquele ambiente, o professor é alfa. Um policial uniformizado é visto como alfa em sua função, apesar de ser um idiota pessoalmente quando está de folga. Como Royce descreve, Hooker estava jogando com seus pontos fortes. Em praticamente qualquer outro contexto social, ele seria visto como um beta. O fórum é só suave e quase todos os outros observadores casuais chamam-no de um beta, sem dúvida. Mas naquela sala de aula para uma jovem de 14 anos que vai se tornando uma mulher de 18, Hooker é alfa e provavelmente o único alfa que ela já conheceu. Quão alfa o Sr. Hooker será visto pelo público em geral? É muito provável que ele seja mais criticado publicamente do que predadores sexuais legítimos, caso os gêneros fossem invertidos. A grande maioria da narrativa da cultura pop não reconhece a legitimidade da influência alfa como ela é. Para muitos é vista como manipulação psicológica, e de certa forma é. Mas o que realmente incomoda as pessoas é o fato de essa manipulação funcionar. Eles vão culpar a ingenuidade da jovem ou o fato dela procurar uma figura paterna, bem como a lascividade de Hooker. Mas o desconforto real vem de entender por que a influência alfa é eficaz. E o novo emprego para o infame Sr. Hooker? Ele levará sua alma gêmea para trabalhar em funções para as quais pode ser chamado. Exatamente por causa da submissão de Hooker ao mito da alma gêmea que ele soa como um beta. Não tenho dúvida de que ele se convenceu totalmente de suas boas intenções, se colocando como o salvador de sua adorada princesa. Os cavaleiros brancos frequentemente se deixam levar pelos seus delírios de cavalaria para justificar comportamentos que condenariam em jogadores, puas ou outros caras. Se eu tivesse que arriscar, apostaria que Hooker acreditou na própria história e, por causa disso, não pensou duas vezes sobre como isso afetaria sua carreira, seu relacionamento com a família, seus filhos ou qualquer futuro círculo social. Como consequência disso, além de seu trabalho como professor, Hooker perdeu sua credibilidade alfa contextual. À medida que sua jovem parceira amadurece mais, ela começará a perceber que o status alfa contextual vai se desgastando a cada falha de prova que ele enfrenta. E ao ser removido do ambiente que o fez alfa, ele falha. Alfa é como alfa faz. No contexto em que James Hooker se encontra, ele usou sua energia alfa o suficiente para conquistar uma jovem solitária de 18 anos, com quem teve que investir por pelo menos 4 anos consecutivos para solidificar sua relação. Na verdade, duvido seriamente que ele tenha consciência de que está agindo como um alfa situacional a ponto de manipular intencionalmente a garota. Há uma grande diferença entre o alfa contextual de Hooker e o domínio zen subconsciente de Corey Worthington, o Buda alfa. Ambos são uma afronta às sensibilidades da facção, alfa igual a líder dos homens, mas ambos se baseiam em uma raiz comum da energia alfa, a qual as mulheres naturalmente respondem.
É desconfortável pensar que o bravo fuzileiro naval lutando em Mogadíscio, comandando o respeito de seu país e colegas, usa a mesma energia alfa que torna um homem como James Hooker atraente para as mulheres. O mesmo alfa, mas em contextos diferentes. A hipergamia é uma amante cruel. Jerry Seinfeld namorou e casou com sua esposa quando ela tinha 18 anos. E apesar de ter causado um breve tumulto na mídia, o apelo alfa de Jerry foi suficiente para afastar essa história das manchetes. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Ambos estavam se relacionando ou casando com garotas menores de idade, mas foram considerados alfas na época e ainda são vistos assim. Como já disse, não estou desculpando essas ações. Na verdade, as considero deploráveis, mas entendo por que isso acontece. Teoria dos pratos, abundância e escassez. Gire mais pratos. Esta é a principal premissa por trás da teoria dos pratos. Imagine um girador de pratos. Ele é como um malabarista, mas com uma verdadeira delicadeza e destreza para manter um prato girando no topo de uma vara longa e fina. Assim como o girador de pratos, um homem precisa ter várias perspectivas simultâneas girando. Pense em cada prato como uma mulher separada que você está perseguindo. Alguns caem e quebram, outros você pode querer parar de girar completamente, e alguns não giram tão rápido quanto você gostaria. Mas a essência da teoria dos pratos é que um homem é tão confiante e valioso quanto suas opções. Essa é a essência da mentalidade de abundância. A confiança vem das opções. Esse princípio é fundamental para resolver muitos problemas enfrentados pelos PMFs betas e na recuperação dos PMFs. Na verdade, diria que essa ideologia deve ser a pedra angular do sucesso de um homem em diversas áreas da vida, não apenas para atrair e manter mulheres. Um homem com opções tem poder, e a partir dessas opções e desse senso de poder, um senso natural de confiança se manifesta. Um homem sem opções se torna necessitado, o que leva à falta de confiança e a uma mentalidade de escassez. Homens necessitados nunca são livres. À medida que avançamos nesta sessão, lembre-se da regra cardeal dos relacionamentos. A regra cardinal dos relacionamentos. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é a que menos precisa do outro. Quando um homem gira mais pratos, tem várias opções em sua vida. Está perseguindo várias mulheres simultaneamente e possui alternativas igualmente válidas. Ele desenvolve uma compreensão natural e subconsciente, mas não exclusivamente, de que, se uma perspectiva não der certo, outras podem surgir. Esse entendimento se reflete no comportamento do homem, de maneira que as mulheres percebem de forma sutil. Ele transmite certos maneirismos e atitudes que fazem com que elas atribuam a ele um valor semelhante ao de uma mercadoria disputada por outras mulheres. No meu blog, na comunidade PUA, os homens são ensinados a imitar esse comportamento, pois é um elemento-chave na atração e no interesse. Ser arrogante e metido é engraçado. É uma dessas técnicas que emula o comportamento de confiança, geralmente mascarando um déficit de opções. Em outras palavras, CNF é um comportamento natural para homens com opções, mas aqueles sem esse benefício precisam compensar isso. É por isso que o macho alfa natural parece exalar CNF sem esforço, enquanto aqueles sem a confiança de mais opções ou sem a habilidade de gerar mais opções se complicam com coisas simples, como contato visual ou abordagem inicial. Esse também é um princípio fundamental na mentalidade de eu não dou a mínima, que permeia a técnica. É muito mais fácil não se importar quando você tem outras perspectivas simultâneas. Lógica da escopeta. Um benefício importante que a teoria dos pratos oferece a um homem é a redução significativa da propensão para a unikit, tanto dentro quanto fora de um RLP, Relational Like Position. Fora de um RLP, muitos homens adotam o que eu chamo de mentalidade sniper. Esse é o PMF, Potential Mate Follower, que investe todo o seu tempo, esforço e recursos, esperando pacientemente pela oportunidade perfeita para dar o seu único tiro em uma mulher, que até então é o foco exclusivo de sua unikit. Esse processo pode levar de algumas semanas a anos em casos extremos, mas durante todo esse tempo ele sacrifica voluntariamente seu recurso mais valioso, as potenciais oportunidades. O homem que adota a teoria dos pratos pode evitar essa situação com mais facilidade, procurando por mulheres com uma escopeta, espalhando sua influência na maior área possível.
Enquanto o PMF pesca com uma única linha e um único anzol, o teorista dos pratos pesca com uma rede de arrasto, selecionando os peixes que valem a pena manter e jogando fora os que não valem. Dentro de um RLP, a teoria dos pratos se torna mais específica. O PMF se acalma e se identifica com sua parceira, porque o equilíbrio de poder mudou para sua vantagem, já que ele reforça o entendimento de que ela é sua única fonte de intimidade. Não consigo pensar em uma receita melhor para a Uniquat, pois ele se torna progressivamente mais dependente dela como sua única fonte de intimidade. O homem que mantém, pelo menos de forma oculta, a percepção de que tem outras opções, seja profissionalmente ou no contexto intersexual, ou seja, a prova social de que outras mulheres competem por ele, mantém esse equilíbrio de poder. Os homens mais bem-sucedidos têm uma compreensão instintiva disso, e isso explica sua cautela em se comprometer com o casamento. Dentro de um RLP, a teoria dos pratos se torna uma dança sutil da percepção e do reconhecimento de como sua parceira interpreta as opções do homem. Mas, de qualquer maneira, reduz a tendência do indivíduo a regredir à única em um RLP, com base em sua própria percepção e na confiança que ele inspira. Seleção natural. Girar mais pratos permite que você tenha mais oportunidades de selecionar o maior conjunto de opções possíveis e pegá-las ou largá-las como achar melhor. Isso tem dois benefícios. Primeiro, serve como uma experiência valiosa, embora não comprometida, para aprender o que um homem precisa para sua própria satisfação pessoal. A experiência ensina duramente, mas ensina melhor, e a amplitude da experiência serve bem a um homem. Quem oferece o insight mais benéfico, o homem que navegou pelo mundo ou o homem que nunca se aventurou além de um lago? Em segundo lugar, oportunidades e opções fazem do homem o prêmio. Estrelas do rock, atletas profissionais e estrelas de cinema não são irresistíveis para as mulheres por causa de sua celebridade, mas porque eles descaradamente e com a mais alta forma de prova social provam que têm opções contra as quais outras mulheres competirão ciumentamente, bem como a confiança que esse conhecimento inconsciente se manifesta naturalmente neles. O que a teoria dos pratos não é? Os críticos da teoria dos pratos costumam ter uma posição binária em seus argumentos sobre essa ideia, afirmando que eles nunca poderiam estar com mais de uma mulher ao mesmo tempo por respeito a ela. Ou então eu deveria mentir para ela e ver outras garotas. A isso, eu argumentaria que essas são convenções sociais feminizadas que tentam frustrar as opções de um homem para estabelecer e ou manter as mulheres como as principais seletoras nas relações intersexuais. Se pode ser condicionado um garoto ou homem a se sentir mal ao ver mais de uma mulher de cada vez, ou em relação à não exclusividade em suas relações com as mulheres, isso serve melhor à dinâmica da mulher como escolhente. Certamente, as mulheres são naturalmente os filtros para suas próprias intimidades, mas são essencialmente os homens que fazem a seleção sexual. O argumento comum de que as mulheres fazem a seleção sexual é falso. É apenas que o lado masculino da equação da seleção sexual é uma ameaça à primazia feminina nessa questão. O propósito latente das convenções sociais que sublimam a escolha sexual dos homens é projetado para colocar a seleção da intimidade em uma base condicional que favorece as mulheres. E enquanto os homens internalizarem essas normas, terão um terreno social pré-construído. A maneira de contornar essa dinâmica é a honestidade brutal e o compromisso com a não exclusividade verdadeira com os pratos que você está girando. Se você mantém suas opções abertas e é honesto com qualquer garota e com você mesmo sobre sua escolha de não ser exclusivo, você não apenas remove os dentes dessa convenção feminina, mas também se reforça como um homem com opções, ou pelo menos opções em potencial. Além disso, os críticos dirão: bem, se eu fizesse isso com qualquer mulher, ela me empurraria e me largaria. A que eu refutarei: não se você estabelecer isso honestamente desde o início. A maioria dos caras que engoliu a convenção de poder feminino tem muito medo ou é pré-condicionada a considerar isso como uma opção para ver mulheres. Informar uma mulher ou deixar subentendido que você não será exclusivo dela aumenta seu valor como mercadoria e implica opções e sucesso potencial com os quais ela competirá com outras mulheres para se associar. Dito isso, a teoria dos pratos também não é definitivamente uma licença para ser indiscriminado com as mulheres.
Só porque você pode girar um prato, não significa necessariamente que você deve girá-lo. Alguns não valem a pena girar, e um homem com opções não deve ter reservas quanto a deixar um ir por outro melhor ou dois. De fato, um homem deveria ser mais discriminador a esse respeito, pois isso lhe proporciona o melhor disponível na maior seleção.